Este é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto. Nós vamos agora comentar a 36ª rodada e antepenúltima do Brasileirão 2019, né? É uma rodada que teve alguns resultados importantes, né? Tivemos o clássico do Palmeiras com o Flamengo, né? O Flamengo já campeão, o Palmeiras em terceiro, brigando ali pelo vice-campeonato, né? Numa partida, o Flamengo ganhou de 3-1 do Palmeiras, né? Com muita autoridade, fez 3-0 com facilidade, poderia ter feito mais, puxou o freio de mão, depois fizeram algumas substituições, os jogadores cansaram, né, na maratona, e crise profunda instalada dentro do Palmeiras, queda do treinador, do Mano, queda do dirigente, do gestor do futebol, enfim, o Palmeiras não termina bem esse ano, a coisa para o ano que vem vai ter profundas reformulações. O outro resultado importante, que aí foi a vitória do Santos por 2-0, né? O Santos assumiu com uma certa folga a segunda posição no campeonato, né? Abriu 3 pontos e no critério de desempate ele está na frente. Então o Santos agora, faltando 2 rodadas, precisa de apenas uma vitória nos 2 jogos que restam para garantir o vice-campeonato. A Chape já está rebaixada. Bom, tivemos um resultado importante, o Goiás, né, perdeu em casa para o Fortaleza por 2-1, aí numa briga direta dessas duas equipes tentando sonhar com uma possível pré-Libertadores, né? A Fortaleza muito bem, já garantiu no mínimo a Sul-Americana, o que é uma coisa inédita para a equipe do Nordeste, uma campanha muito boa do Ceni, né? Uma pena que ele tenha abandonado parte do trabalho no meio do campeonato para uma aventura lá em Minas, né? Mas voltou a tempo de recuperar a equipe cearense. Tivemos no Engenhão, Botafogo 0, Internacional 1, né? O Botafogo muito mal, realmente só conseguiu escapar do rebaixamento por conta dos outros resultados que beneficiaram, né? Senão ia ficar o drama até o final. O Internacional, com essa vitória, deu um salto, ultrapassou o Corinthians na briga pela vaga na Libertadores. Uma boa vitória do Internacional e a briga segue em aberto aí. O Corinthians é que tropeçou, perdeu lá para o Atlético Mineiro, lá em Minas, né? Com esse resultado, o Corinthians não só foi ultrapassado como o Inter, como o Atlético também afastou qualquer risco de pequeno que ainda havia, mas havia, né? De rebaixamento. O Atlético termina o campeonato melancolicamente, mas consegue essa vitória para dar um pouquinho de tranquilidade ao seu sofrido torcedor. O outro grande jogo da rodada foi aí na briga da Libertadores, o Grêmio e São Paulo lá no Sul. O Grêmio sapecou 3-0 com tranquilidade no São Paulo. São Paulo continua completamente desajustado, o Diniz não consegue dar padrão de jogo, o São Paulo é uma bagunça e só vai entrar na Libertadores porque de fato o nível está muito baixo e 2 vagas ficarem abertas por conta do Flamengo e do Atlético Paranaense, né? Então o São Paulo, mesmo muito mal, ainda consegue ser um pouco melhor do que o Corinthians, né? E com isso vai provavelmente ficar na fase de grupos. Tivemos também uma despedida melancólica do Fluminense no campeonato, né? Um 1-1, Avaí e Fluminense, o Avaí já rebaixado, o Fluminense precisava vencer para também escapar por conta própria de qualquer risco, mas esse empate acabou servindo por conta do resultado lá do Cruzeiro, né? O Cruzeiro perdeu ontem, segunda-feira, em São Januário por 1-0 para o Vasco. Com esse resultado o Vasco se salvou, o Vasco salvou o Fluminense e salvou o Botafogo, né? Acabou que o Vasco jogou pelos 3 cariocas e o Cruzeiro foi para a UTI, né? O Cruzeiro está numa situação dramática, está numa briga direta com o Ceará para ver quem cai, né? Só que o Ceará tem 2 pontos a mais e vai ter vantagem no critério de desempate se tiver empate entre as duas equipes. Então, faltando 2 rodadas, o Cruzeiro tem que ganhar os 2 jogos e torcer para o Ceará não conseguir uma vitória, né? Enfim, o Ceará é que teve a chance, né, no sábado de abrir até uma vantagem maior, né? Se enfrentou o Furacão, conseguiu fazer um gol no final, né? Fez 1-0, mas depois tomou um empate. E esse 1-1 acabou a princípio não sendo um bom resultado, mas diante da derrota do Cruzeiro até que foi ferimentos leves, né? O Ceará abriu mais 1 ponto, tinha 1 ponto de vantagem, abriu para 2 pontos,
faltando 2 rodadas, o Ceará agora joga em casa e o Cruzeiro joga fora. Então a definição do rebaixamento pode ficar para a última, pode acabar antes da última rodada. E por fim tivemos o último jogo, o CSA 1, Bahia 2, né? O CSA, se tivesse ganho esse jogo, também poderia sonhar em escapar da queda, né? Com essa derrota, o CSA está chances desprezíveis de escapar, né? Ele tem que ganhar os 2 jogos, o Cruzeiro só pode somar 1 ponto, né? E o Ceará tem que perder os 2 jogos, né? Então, combinação muito pouco provável. Então, o CSA provavelmente vai para a Série B ano que vem, se juntando ao Avaí e Chapecoense. E o Bahia, que vinha mal, né, nessa reta final, com essa vitória, deu uma melhoradinha, consolidando aí a sua posição de Sul-Americana, que vai contar com 2 equipes nordestinas pelo menos, o Bahia e Fortaleza. Isso é muito interessante. Bom, para a próxima rodada, a 37ª, temos jogos às quartas-feiras e na quinta-feira, né? Os jogos que eu destaco aqui nós temos um jogo na briga direta por Libertadores, que é o São Paulo e Inter no Morumbi, um jogo para vocês ficarem atentos. E os outros jogos são os 2 jogos do rebaixamento, né? Temos o Grêmio Cruzeiro no Sul, um jogo complicadíssimo para o Cruzeiro, ele tem que somar algum ponto, ele não pode perder esse jogo, sob pena de já cair antes da última rodada. E o Ceará recebe o Corinthians lá no Castelão. Se o Ceará ganhar, ele praticamente garante a sua permanência na Série A, né? Enfim, são esses os jogos, essas as minhas análises. Deem a sua avaliação e o que vocês acham com relação ao Z4, quem cai, Ceará ou Cruzeiro. Até a próxima semana, forte abraço.